Pessoal, é inevitável que a gente fale ainda do caso Elon Musk e Alexandre de Moraes, porque os documentos revelados começaram a trazer à tona mais pressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Elon Musk aposta alto e, pelo visto, suas ações estão surtindo efeito. Vamos começar analisando a matéria do Metrópolis, que trata exclusivamente da divulgação do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Matéria do Metrópolis: Comitê da Câmara dos Deputados divulga um relatório que acusa Moraes de censura. Então, só para você ter noção, o relatório acusando censura no Brasil, ditadura e autoritarismo, um relatório com quase 500 páginas, foi divulgado não pelo Elon Musk, mas pelo Comitê de Assuntos Jurídicos do Congresso, que tem prazo até dia 31 de abril para apresentar o relatório final. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira um relatório que aponta supostas decisões contra a liberdade de expressão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a rede social X, antigo Twitter, né? A comissão tem maioria de parlamentares do Partido Republicano, que é oposição ao presidente Biden. O documento tem como título o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, o caso do Brasil. Você viu aqui um detalhe, olha só o título: o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, o caso Brasil. Tá. Entendam, a maioria dos parlamentares que fazem parte dessa comissão e desse comitê é republicano. Republicano é a ala direita do governo do Congresso norte-americano. Acontece que os democratas norte-americanos não são iguais à esquerda aqui do Brasil, não. Os democratas de lá podem brigar por pautas como aborto, como direito das pessoas homossexuais, tudo isso é uma pauta dos democratas. Mas os democratas norte-americanos, ou seja, a esquerda norte-americana, ela também preza pela liberdade de expressão. A esquerda norte-americana, ela não tolera o autoritarismo e a ditadura, como a gente vê da esquerda brasileira, que ela é diferente. Então, os republicanos, que é a direita, eles estão usando esse relatório para pressionar também o presidente Biden, para dizer, olha, você é conivente e você se alinha com ditaduras. Da mesma forma que aqui a direita argumenta, o Lula é alinhado com Cuba, Venezuela, Nicarágua, ditaduras, o governo norte-americano também está tendo a peste aqui de ser omisso em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. E isso vai alcançar o Biden. O relatório acusa os governos do Brasil e dos Estados Unidos de buscar silenciar críticos nas redes sociais. Ou seja, aqui coloca o Joe Biden na mesma patota aqui. Tá? O texto é divulgado após uma série de críticas do bilionário Elon Musk, dono do X, contra as decisões de Moraes que determinam a suspensão de contas que divulgarem informações falsas, em especial contra o processo eleitoral brasileiro. Na esfera brasileira, o comitê cita como opositores do governo afetado pelas medidas o ex-presidente Jair Bolsonaro, os senadores Marcos Duval, Alan Rick, a deputada federal Carla Zambelli, a filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, abre aspas. Olha só o que diz o documento. Moraes censura demandas. Para esse fim, compreender as ameaças representadas pelo anti-liberdade de movimento, governos fora do país. O comitê emitiu uma intimação para a X-Corp, para documentos e registros relacionados aos esforços recentes pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para obrigar o X a censurar meios de comunicação social no país. Destaca um trecho do documento. Então, o entendimento hoje do Comitê de Assuntos Jurídicos dos Estados Unidos é que o Brasil é uma ditadura. Dentro do documento, que ficou conhecido como INQ, ou Inquérito 4923, ficou alguns trechos que foram destacados
pelos parlamentares norte-americanos. Como, por exemplo, um trecho que trata aqui do Monark, né? Esse trecho que eles citam diz o seguinte, essa publicação é do jornalista Marco Antônio Costa e diz o seguinte: segundo os documentos revelados pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes solicitou o afastamento excepcional de garantias individuais do Monark, Moraes retirando as garantias individuais em nome da censura. E olha só o que diz o texto: preconceituosos. É o que ele fala das pessoas que foram direcionadas às ações do Moraes. Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais. Quando o Alexandre de Moraes fala isso, dizendo que ele está afastando os direitos e garantias constitucionalmente previstos, ele deu toda a arma, toda a munição para o Elon Musk falar: olha, eu não preciso nem dizer mais nada, a prova está aqui. O próprio ministro pede o afastamento das garantias constitucionais e individuais dos perseguidos. Então, já está demonstrado cabalmente o que é que está acontecendo no Brasil. O Elon Musk se manifestou, inclusive em português, mas antes ele esteve conversando com alguns aliados brasileiros e disse que o Brasil já está em pé, em passos largos, para ser caracterizado uma ditadura, assim como a Venezuela. E ele já prevê até sanções econômicas dos Estados Unidos ao Brasil por conta do Lula e Alexandre de Moraes. Matéria do Metrópolis: Elon Musk prevê sanções dos Estados Unidos ao Brasil por conta de Lula e Alexandre de Moraes. Em conversa com aliados brasileiros, o empresário Elon Musk disse acreditar que os Estados Unidos poderão impor sanções políticas e econômicas ao Brasil num futuro próximo. Tais punições seriam decorrentes do que o bilionário já classificou publicamente como uma ditadura em curso praticada pelo ministro Alexandre de Moraes em conluio com o governo Lula. Você está ligado que há poucos dias atrás, dizer isso que está sendo exposto na matéria aqui, além da grande mídia falar que era um delírio bolsonarista, você corria o risco de ser preso, simplesmente por fazer uma matéria como essa do Metrópolis. Hoje, o jogo pegou, porque eles estão temendo ali que haja uma retaliação do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque o recado do Elon Musk, o recado do Congresso norte-americano é: STF, tem uma maçã podre entre vocês no quesito liberdade de expressão. Essa maçã podre se chama Alexandre de Moraes. Se vocês tirarem, talvez a gente permaneça a democracia aí. Você tem noção de que o recado do Congresso é esse? E aí, essa reunião que aconteceu com Barroso, o Barroso foi excluído da reunião, que é o presidente do STF. Essa reunião que aconteceu com Moraes, com Gilmar Mendes, que também está sempre dando palpite, está incomodando muito. E outro ponto que incomoda muito é o caso da Odebrecht também, tá? Então não pense que o governo norte-americano, ou melhor, o Congresso, né? Porque o governo é de esquerda também, conivente. Não pense que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que o Congresso está olhando, não está observando toda a escalada autoritária que está acontecendo no Brasil e toda a liberação dos corruptos, todos voltando à cena do crime aqui no Brasil, não. Então tudo isso está sendo observado lá nos Estados Unidos. Outra questão, o Elon Musk está disposto a enfrentar até as últimas consequências. Você tem noção? Para pensar. Tem uma piada, mas não é uma piada verdadeira, não é uma piada mentirosa, é verdadeira, que diz o seguinte: o Elon Musk, se ele estiver andando na rua e tiver um bolo de R$1.500 no chão, ele tem que passar direto. Porque se ele parar para baixar, o segundo em que ele para baixar o dinheiro, pega o dinheiro, conta e põe no bolso, ele perdeu 5 vezes mais do que o tempo que ele parou para baixar e pegar o dinheiro. E cara, o Elon Musk já perdeu muito tempo nessa discussão com o Alexandre de Moraes. Olha só, matéria do Metrópolis: Musk posta em português para rebater Moraes. Poder ao povo.
Na noite dessa quarta-feira, mais uma vez, o Elon Musk postou. O dono da rede social X, antigo Twitter, Elon Musk, publicou a seguinte frase: poder ao povo. O texto, postado em português, reagiu a uma notícia sobre a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao Congresso Nacional. Moraes, na ocasião, brincou, né? Vamos dizer que é uma brincadeira, né? Ao dizer que, na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. O ministro do STF foi à sede do Legislativo a convite para participar da sessão temática sobre o novo Código Civil. Lembrando que o novo Código Civil trata de temas. Dentro do novo Código Civil, tem várias pautas lá na regulamentação das redes sociais. A vontade ficou clara e exposta. A vontade é que não exista mais redes sociais no Brasil. A vontade é que a liberdade de expressão seja tolhida no Brasil. Porque naquela época era muito mais fácil controlar e tomar conta de tudo. Entenderam o tamanho do buraco, né? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa tratar agora. Vamos falar do Glauber Braga. Glauber Braga, há uma grande possibilidade do psolista ser cassado. Por quê? Porque o Arthur Lira está com ódio da esquerda, do PSOL, do PT e dessa turma toda aí. Para você ter uma noção, o Arthur Lira teve um cutucão, precisou participar de uma reunião que o Alexandre de Moraes, quando ele foi no Congresso, ele foi lá na sala do Arthur Lira, sentou e conversou com o Arthur Lira. E nós vamos falar sobre isso, tá? Daqui a pouco, mas primeiro nós vamos falar do Glauber Braga. O Arthur Lira está revoltado. Já há quem diga que o Arthur Lira tem até coragem de peitar um impeachment já, de tanta raiva que ele está do PT e da esquerda. Ontem o Glauber Braga, ele participou de uma situação deplorável dentro do Congresso Nacional. Ele expulsou aos pontapés um integrante do MBL e viralizou em todos os jornais, tá? Depois disso, ele veio a público e falou que aqueles que são liberais, e o Lira tem uma tendência mais liberal, aprovou a questão da independência do Banco Central, é centrão, mas gosta mais das pautas liberais do que das pautas, não vou falar que ele é um liberal, mas gosta mais das pautas liberais do que as pautas de esquerda, estatizantes, dentre outros. O Lira, o Glauber Braga falou o seguinte, que tem que aniquilar todos os liberais do Brasil. Uma fala chega a ser criminosa, tá? Chega a ser criminosa. E depois disso ainda, depois de ter tirado a pontapés o integrante do MBL, empurrado o Kim Kataguiri, partido para as vias de fato ali com empurrões ao Kim Kataguiri, ter dito que precisava aniquilar os liberais e fascistas, ele resolveu peitar o Lira e bateu de frente. E preste atenção do porquê isso é importante. O Lira falou em conselho de ética e falou com sangue nos olhos. Dá uma olhada. Não pode fazer isso. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra. O senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito. E aqui, vocês percebem que o Arthur Lira, ele quis deixar bem claro o quanto a esquerda usa o Supremo Tribunal Federal para conseguir as pautas que lhe interessam. E mostra que o Lira também não está nem um pouco satisfeito com essa situação. Respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. Peço a palavra pela liderança. O senhor não tem direito regimental. E tem o direito. O senhor não tem direito regimental, deputado Glauber, e não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Artigo 73, inciso 12. Nenhum deputado, e Vossa Excelência, por enquanto nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa. Vejam que ele falou, você vai responder no Conselho de Ética e o senhor, deputado, por enquanto né? Por enquanto é deputado. A membros do Poder Legislativo ou autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra, porque nem vice-líder Vossa Excelência é. Não quero lhe intimidar, não. Só não vou lhe dar a palavra. Eu não vou ser calado.
por um ditador nessa sessão. Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso, ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e Vossa Excelência não pode fazer isso. A chapa esquentou. Vai lá. Fala pra mim. Você gostou de ver isso acontecendo? Ganhou meu respeito, Arthur Lira. Mas vamos lá. Continua. Não para por aqui, não. O Kim Kataguiri fez a representação e pediu a cassação do Glauber Braga pelos chutes ao membro do MBL, chamou ele de covarde, né? E inclusive também aos empurrões ao próprio Kim Kataguiri. O deputado Kim Kataguiri afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira que pedirá a cassação do deputado Glauber Braga do PSOL por agressão. O pedido ocorre após o parlamentar do Rio de Janeiro empurrar e chutar um membro do Movimento Brasil Livre na Câmara dos Deputados. Durante essa tarde, Glauber Braga empurrou e expulsou Gabriel Constenaro do prédio. A discussão ocorreu após uma audiência sobre a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo. Kim Kataguiri classificou o caso como covardia. Ele afirmou que entrará com uma representação junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. Ele também disse que acionará a justiça contra Glauber Braga. O Kim Kataguiri é um deputado mais ao centro, mais centrão. E ele tem um ótimo diálogo com o Lira. O Lira conta com ele. Eu mesmo já vi o Kim Kataguiri conversando com o Lira muitas vezes. Tem uma ótima relação com o Lira. E o Kim Kataguiri, ele fez esse pedido direto ali da cassação do Glauber Braga, né? E me parece que foi respeitada, ali foi entendido o recado por parte do Arthur Lira. Acontece que o jogo é um pouco mais tenso do que você imagina, tá? Nós vamos falar do Glauber Braga agora, da visibilidade que ele vai conseguir. A chance do Glauber Braga ser cassado é grande, não é pequena não. Deu para entender que ele tá à força, ele quer isso. Se o Glauber conseguir, ele vê um momento perfeito agora. Por quê? O Lula já era. O Lula tá combalido, tá? O Lula já tá destruído. Até o Von Serra fez uma menção sobre isso. O Lula já era, tá? Já tá fraco. Ninguém quer saber do Lula. Ninguém quer saber das pautas do Lula. A imprensa já tá batendo no Lula. O Congresso norte-americano já tá chamando o Brasil de ditadura. Então o jogo ficou muito tenso pro Lula. O Lula não se sustenta mais. Ou é impeachment ou é 2026, mas Lula não consegue ficar mais. A imprensa já virou as costas pro Lula. A Janja? Ah, Janja, pelo amor de Deus. Acho que um dos problemas do Lula é a Janja. Quem é que vai comprar a ideia de que a Janja substituiria o Lula? O Haddad, a economia tá indo pro buraco. O próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, falou que o Brasil está indo para o buraco. Então o Haddad já está nesse buraco junto. O que acontece aqui é que o Boulos, além de ser um possível nome para substituir o Lula, é do PSOL também. É um nome forte do PSOL. Acontece que o Glauber Braga viu aqui a oportunidade perfeita. Ele tem uma visão de longo prazo, coisa que a esquerda tem. Eles planejam de longo prazo, eles têm paciência para esperar. O Glauber Braga vai querer ser expulso, levantar a bandeira de mártir, tomar o lugar do Boulos no PSOL e ser o nome alternativo de esquerda, mesmo esquerda radical, para tentar concorrer às eleições em 2026 e ser o representante da esquerda, uma vez que o Boulos vai ser triturado em São Paulo. Duvida de mim? Tá longe ainda. E a coisa, assim, tá exponencial. O Boulos está diminuindo. Olha só. O Luiz Basque publicou. Ricardo Nunes deixa Boulos para trás e lidera todos os cenários com uma ampla
vantagem. O Boulos estagnou e o Ricardo Nunes subindo. No total, 1.500 eleitores foram ouvidos de forma presencial entre 11 e 13 de abril, nas 4 zonas da cidade de São Paulo, fazendo um levantamento pelo Instituto Badra revela que o atual prefeito, Ricardo Nunes, lidera em todos os cenários. Em segundo lugar, Guilherme Boulos, por enquanto, tem 17%. Para analistas políticos, polêmica envolvendo uma postagem do MST na Páscoa, movimento que tem profunda ligação com o candidato PSOL, contribuiu para a queda expressiva do candidato da esquerda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O que acontece? O padrinho do Boulos é o Lula. O padrinho do Nunes é o Bolsonaro. O reflexo da popularidade aqui é o reflexo do Bolsonaro. O Bolsonaro está mandando votos para o Nunes. O Lula está tirando voto do Boulos. O Boulos aqui, a saída mais honrosa para ele é desistir da candidatura. Porque se ele for para a candidatura, ele vai ser triturado, nunca mais consegue concorrer nem a governador e esquece. Se ele tem visão para candidatura a presidente, para representar a esquerda, esquece que ele já era. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, gostou das notícias de hoje? Você está sentindo que o jogo está começando a mudar. Se você é de direita, está sentindo que o jogo está começando a mudar. Ou não, tá? Coloca no comentário aí que eu quero saber. Pessoal, abraço. Não perde o próximo editorial, não. É porque não deu para falar aqui. Mas tem cada bomba cabeluda que é daquele esquema, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo editorial.